Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui para mais uma videoaula e essa aula é uma videoaula especial e eu vou pedir para você assisti-la e ouvi-la com os artigos que eu vou mencionar, os artigos da Constituição, abertos. Toda vez que você ouvir, toda vez que você assistir esse vídeo, abra a sua Constituição, vai te ajudar muito. Vamos falar sobre um tema importantíssimo, vamos tratar de alguns princípios constitucionais tributários, a começar pelo princípio da legalidade ou estrita legalidade, legalidade stricto sensu. Então, lá na definição de tributo, você sabe, artigo 3º do Código Tributário Nacional, que tributo é instituído em lei, através de lei. E na Constituição, artigo 150, inciso 1, está escrito que o tributo só pode ser instituído ou majorado através de lei. Nós vamos começar falando de exceções. Poxa, professor, você nem explicou direito o princípio da legalidade e você vai falar de exceções? Claro, porque através das exceções, que são poucas, relativamente ao número de tributos ou de nomenclaturas que tratam de tributos, né, nomen iuris, nomes jurídicos de tributos, sejam eles impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições gerais, um sem número, né, de contribuições, né, vários impostos que nós já estudamos em outros vídeos. Né? Então, apenas em alguns casos específicos, você não precisará observar o princípio da legalidade. Como é que você vai entender isso? Muito simples, de maneira muito prática. Né? É o seguinte, em alguns casos, nesses casos que eu vou mencionar, não haverá necessidade de um processo legislativo próprio. Então, quando a gente fala em exceção ao princípio da legalidade, nós estamos dizendo que o próprio Poder Executivo, sem passar pelo Poder Legislativo, ou seja, sem obedecer a um processo legislativo convencional, poderá eventualmente haver a majoração, na maioria dos casos nós vamos falar em majoração ou aumento, e em um único caso até mesmo a instituição de um tributo. Qual é o único tributo que pode ser instituído de tal maneira que não precise de uma lei, de um processo legislativo? Chama-se Imposto Extraordinário de Guerra. Os impostos extraordinários decorrentes de guerra externa ou sua iminência, nos termos do artigo 154, inciso 2 da Constituição, eles poderão ser instituídos sem que haja necessidade de uma lei prévia. O próprio Poder Executivo, e nesse caso, o Poder Executivo da União, num estado de guerra, que na verdade é um estado de exceção, poderá instituir este imposto. Vide artigo 62, parágrafo 2º, importantíssimo esse dispositivo em matéria de legalidade tributária. Por quê? Porque o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição trata de medida provisória em matéria tributária. E o que diz lá o dispositivo? Que, como regra geral, o tributo instituído ou aumentado, melhor dizendo, o imposto lá no dispositivo. Né? Alguns doutrinadores pensam que, embora esteja escrito lá no parágrafo 2º impostos, né, leia-se tributos. Mas nesse caso, nesse momento específico, não vem ao caso essa discussão. Em se tratando dos impostos previstos no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Caso venha a ser instituído ou aumentado ou majorado por medida provisória, qual é a regra geral? A regra geral é que primeiro a medida provisória precisa ser convertida em lei. E se essa conversão em lei se der dentro do mesmo ano civil, do mesmo exercício em que foi publicada a medida provisória, aí esta lei, porque não é mais medida provisória, a medida provisória foi convertida em lei, esta lei entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, obedecendo, portanto, ao princípio da anterioridade do
exercício. Mas cuidado, olha lá no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição, que tem lá um entre vírgulas, com exceção de alguns impostos que não precisarão esperar a conversão em lei, porque a regra geral, tributo só pode ser instituído ou majorado através de lei, princípio da legalidade estrita, artigo 150, inciso 1 da Constituição. Mas nesses impostos, citado lá no entre vírgulas do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição, não haverá necessidade de a medida provisória esperar a conversão em lei. São eles: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e impostos extraordinários de guerra. Desses 5 impostos ali mencionados, prestem atenção, apenas o imposto extraordinário de guerra seria a hipótese de instituição de um novo imposto, como eu falei anteriormente. Então, nesse caso, a medida provisória poderá instituir o IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra, não havendo necessidade da sua prévia conversão em lei para que ele passe a vigorar, e, portanto, ele terá força de lei e vigência imediata, como é o caso das medidas provisórias em geral. Qual é a vocação da medida provisória? Instituto este previsto no artigo 62 da Constituição. O presidente da República, em caso de relevância e urgência, poderá editar medidas provisórias com força de lei e vigência imediata. Embora tenha força de lei, não é lei em sentido estrito. Além do imposto extraordinário de guerra, também configuram exceções, mas nestes casos estaremos falando apenas da majoração, porque esses impostos já existem, então não se fale em instituição deles. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, todos eles de competência da União. Então, se esses impostos vierem a ser majorados, não precisará da conversão em lei. II, IE, IPI, IOF. Imposto de importação, exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Mas muita atenção, ainda mais os alunos que estão num período, os períodos mais avançados, já estão chegando aí próximos da prova do OAB, ou já estão se preparando para ela. O imposto sobre produtos industrializados, embora não precise da conversão em lei, veja, medida provisória que majore imposto sobre produtos industrializados. Não precisa da conversão em lei, porém terá que aguardar no mínimo 90 dias, em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, também conhecido como princípio da anterioridade mitigada ou princípio da noventena, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. Esse princípio, como regra geral, diz que o tributo não poderá ser cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Então, o IPI, embora possa ser majorado por medida provisória, portanto, a revelia da lei em exceção ao princípio da legalidade. Este imposto terá que aguardar 90 dias para que possa ser cobrado. Não precisa da conversão em lei, mas tem que aguardar no mínimo 90 dias. Outra dica preciosa agora para vocês. Ao lado do IPI, o mesmo vale para as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, IPI, contribuições sociais, e CIDs, o que é CID? C-I-D-E, contribuição de intervenção no domínio econômico. IPI, contribuições sociais e CIDs, embora possam ser majoradas por medida provisória, configurando exceção ao princípio da legalidade, terão que aguardar
90 dias para que possam entrar em vigor, ou seja, serem efetivamente cobradas. Esses 3 impostos não precisam respeitar, esses 3 tributos, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, embora eles possam ser cobrados ainda dentro do mesmo ano, dentro do mesmo exercício em que foram aumentados, eventualmente por medida provisória, terão que aguardar no mínimo 90 dias. Então, você já fica sabendo que IPI, Contribuição Social e CID configuram exceção ao princípio da legalidade, exceção ao princípio da anterioridade do exercício, podem ser cobrados ainda dentro do mesmo exercício, mas não configuram exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Ok? Então veja, nós temos como exceções à legalidade, então, em termos de tributos em geral, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, impostos extraordinários de guerra, nesse caso, em se tratando de instituição, e ainda as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Rapidamente, e depois você confere isso que eu vou falar agora, muita atenção, no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal. Não se aplica o princípio da anterioridade do exercício, ou seja, dentro do mesmo ano poderá se cobrar esses tributos. Esses tributos poderão vir a ser cobrados. Não se aplica o princípio da anterioridade do exercício, contido no artigo 150, inciso 3, a linha B de bola. Não se aplica. Já falei ao II, IE, IPI, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e ainda aos empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade ou guerra. E aqui cabe a revisão de aulas anteriores. Empréstimos compulsórios jamais serão exceção à legalidade, porque todos eles, nos termos do artigo 148 da Constituição, só podem ser instituídos através de lei complementar. Porém, os empréstimos compulsórios instituídos por lei complementar, todos eles, mas que sejam instituídos em razão de calamidade ou guerra, não precisam obedecer nem o princípio da anterioridade do exercício, podem ser cobrados no mesmo ano, e nem o princípio da anterioridade nonagesimal, podem ser cobrados mesmo antes de decorridos 90 dias. Agora, em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada, vejam, o IPI sai dessa listagem e entra o imposto de renda. O imposto de renda, uma vez majorado, não precisa aguardar 90 dias. Por exemplo, imposto de renda retido na fonte. A lei alterou em dezembro, em janeiro ele poderá ser retido na fonte, porque não precisa aguardar 90 dias, embora tenha que ter aguardado a mudança do exercício. Então, rapidamente, não precisam obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, impostos extraordinários de guerra e empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade ou guerra. Não precisam também obedecer à anterioridade mitigada. E ainda em relação à anterioridade mitigada, atenção, a fixação da base de cálculo, normalmente isso ocorre no final de cada exercício, fixação de base de cálculo, tanto do IPTU municipal, quanto do IPVA estadual, IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, de competência dos municípios, e IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, de competência dos estados e do Distrito Federal. Não precisam
esperar 90 dias para a sua cobrança, uma vez que sejam reajustadas essas tabelas de cobrança, mesmo que haja um aumento, uma majoração, não precisarão aguardar 90 dias. Claro que nesse caso terão que obedecer o princípio da anterioridade do exercício. Tudo isso que eu falei nessa última parte, nesse último bloco desta aula, está lá. Confira e procure compreender. Parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal. Em linhas gerais, em 15 minutos, você viu todas as exceções e tudo que pode ser cobrado em termos de medida provisória em matéria tributária e mais princípio da legalidade, princípio da anterioridade do exercício e princípio da anterioridade nonagesimal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.